pessoal, voltamos com o nosso podcast aqui do CRC Espírito Santo, né, que vai contar tudo para vocês. Então, estamos mais uma vez aqui no Pode Contar. E hoje, esse Pode Contar vai trazer um tema muito atual, que a gente só dá valor no início do ano, mas, na realidade, é um tema que deveria ser valorizado o ano inteiro. E nós vamos saber muito sobre esse tema, que é a destinação para o FIA e para o Instituto do Idoso, com o nosso amigo aqui, convidado, Roberto Schultz. Roberto, seja bem-vindo aqui no podcast do CRC. Tá? Você é um defensor do FIA, né? Um defensor dessas contribuições. O Roberto, gente, ele é contador, né? Também até em contabilidade, já foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Espírito Santo. Hoje ele nos representa lá no Conselho Federal, né? de Contabilidade. Ele também é diretor do SESCOM, né, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Também participa da Associação de Contadores lá da Serra, né, também faz parte da diretoria da ESCOM, né, que é a associação aqui também das empresas de serviços contábeis. Quase prefeito de Domingos Martins, né, essas coisas assim a gente deixa de lado. E tem uma coisa bem legal assim, no currículo do Roberto, que ele toca numa banda, né, alemã, não é isso? É porque eu confundo alemão e italiano muito próximo ali, né? Aquelas culturas, a banda alemã toca tuba. Tuba. Então, o Roberto já fez até meio que um karaokezinho lá, uma vez no evento, tocou lá pra gente. Então, ele é bom de sopro, como diz o outro. Então, ele vai contar pra gente hoje aqui tudo. Roberto, seja bem-vindo. Nós vamos falar um pouco sobre o FIA, então, né? Então, primeiro, assim, conta para as pessoas o que é o FIA, né? O que é o FIA e o que é o Instituto do Idoso. Fundo do Idoso. Obrigado, Carla, pelo convite, obrigado por estar aqui, é um prazer e uma honra falar, né, para os nossos colegas contadores, para quem nos ouve, sobre o Fundo da Criança e o Fundo do Idoso, porque são ações muito importantes que a gente pode fazer, como você disse, ao longo do ano, ou agora, nesse período de imposto de renda. E eu uso sempre uma frase que você já conhece: não custa nada. E, de fato, não custa nada. Você usou a palavra correta, destinação. Né? Muita gente gosta de usar a palavra doação, sem problema. Se você quer usar doação e se sente bem com essa palavra, use doação. Mas, de fato, você está pegando uma parte do seu imposto de renda, que você já iria pagar naturalmente, e vai destinar ou para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. E é importante, né, Roberto, porque quando a mudança da palavra de doar para destinar, ela tem um significado muito importante, gente, porque a doação é como se você estivesse tirando algo a mais do seu bolso e passando para alguma instituição. E a destinação é nada mais do que você acabou de falar, né? Pegar um pedacinho daquilo que você já paga e destinar para alguém. Essa destinação do FIA, que também do fundo do idoso, eu posso fazer os dois? Ou posso fazer, ou obrigatoriamente tem que fazer um só? Como é que funciona isso na hora de a gente destinar lá no imposto de renda? Ótima pergunta. Você pode fazer os dois. A limitação é de 6% do imposto de renda devido. Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar quando eu quero fazer a destinação, de você respeitar esse limite. Acima de 6% vai virar uma doação, né? Vamos imaginar que eu tenha lá 10 mil de imposto devido no ano. Então, R$ 600 é o meu limite, 6% do imposto de renda devido. Eu posso destinar R$ 300 para o idoso, R$ 300 para a criança? Posso. 400 para a criança, 200 para o idoso? Posso, da forma que eu entender melhor. Eu hoje tenho feito uma brincadeira que o fundo do idoso tem me interessado mais. Já está mais o seu métier ali, né? Mas, de qualquer maneira, é só uma brincadeira. É claro que a gente precisa... E é interessante, assim, que essa coisa de eu poder fazer para os dois, né? Mas sempre lembrando do limite de 6%. E, Roberto, para onde vai o dinheiro? Né? Porque não tinha aquele programinha do Fantástico, para onde vai o dinheiro? Então, para onde vai o dinheiro? Né? Você vai lá, a gente vai no imposto de renda, aí o imposto de renda pergunta, né? Se a gente quiser fazer a doação, hoje já está mais automático. Para onde que vai a destinação? Para onde? Qual instituição? Como que as pessoas podem escolher o local? Como é que é feito isso na hora do imposto de renda? Bom, você tem basicamente 3 esferas, que é a federal, estadual e municipal. Você pode destinar para o fundo da criança federal, o fundo estadual ou o fundo municipal.
Escolhe na declaração. Escolhe na declaração. Depois nós vamos falar um pouco disso fora da declaração também, que eu acho interessante, mas vamos imaginar agora nesse momento da declaração. E aí você, quando escolhe lá doações, lá na ficha de doações, ele vai te perguntar se você quer federal, estadual ou municipal. Normalmente, a nossa indicação, e a indicação para os colegas contadores, é que, claro, escolham o fundo municipal. Que é onde você normalmente reside, né? Onde você mora. Eu tenho hoje vários clientes que moram fora do Espírito Santo, mas são daqui, e quando faço a declaração de imposto de renda, eles já dizem, olha, eu quero destinar para Vitória, para Vila Velha, para Cariacica, para Domingos Martins, para Linhares, né? Então, você escolhe qual o município que você quer. Isso tanto no fundo da criança como no fundo do idoso. E para onde vai esse dinheiro? Ele vai exatamente para um fundo. É uma conta específica administrada pelas prefeituras, mas não é um dinheiro da prefeitura. É um dinheiro... Vem no imposto federal. Né? Exatamente. É uma renúncia que o governo federal faz em prol desses fundos, e aí o dinheiro vai ficar lá no fundo, devidamente aplicado e gerido pelas prefeituras. Provavelmente deve ter uma secretaria, né? Sim. Alguma coisa ligada a isso. Exatamente. É a Secretaria de Assistência Social que cuida desse fundo, né? E existe dentro das prefeituras, obrigatoriamente, quando você tem esse fundo no município, você tem um Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ou um Conselho Municipal do Idoso. Sem esses conselhos, você não pode destinar para aquele município. E aí eu vou lembrar de uma situação que foi na sua gestão já da Prefeitura de Ibatiba. Foi feito um evento lá no CRC, foram convidados os prefeitos, e acho que foi um evento, inclusive, híbrido, teve também via internet, mas o prefeito de Ibatiba se interessou pelo assunto. Eu fui até lá, e ele não tinha, na época, nem o fundo do idoso, nem o fundo da criança. Tinha lei, tinha o conselho, mas não tinham aberto a conta. Aí não consegue receber e aí não consegue receber o recurso. No imposto de renda do ano passado, eles já tinham se habilitado para o fundo da criança. Isso é muito legal, tá vendo, gente? Então, olha o papel que também o Conselho pode fazer, né, Roberto? O Conselho também pode ajudar nesse processo, né, e a gente está fazendo isso agora, vamos fazer junto com a Federação das Indústrias, de contribuir para que esses conselhos, né, e esses órgãos eles sejam mais sustentáveis nesse sentido, sejam mais estruturados, né? Então, na realidade, a sua visita lá, e depois ele foi ao CRC, fez questão de ir, para estruturar. Depois que esse dinheiro chega na prefeitura, o que precisa para ele ser aplicado? Porque imagino eu que deva ter projetos. Sim. Tem que ter projetos de algumas instituições. Como que é feito isso? Porque eu posso, por exemplo, Ibatiba pode receber o recurso, mas pode não ter nenhum projeto cadastrado. E esse dinheiro fica lá? Fica lá. Ele vai ficar lá, aplicado, e não servindo ao seu fim, que é exatamente uma ação em prol da criança ou do idoso. Então, é muito importante também que as associações e as fundações apresentem projetos. É importante ressaltar que qualquer associação pode fazer isso? Não. Né? Eu falei sobre o tocador de tuba, você citou, então eu faço parte do Grupo Cultural Martinense, que é uma banda de música. Mas nessa banda não há uma ação voltada para a criança nem para o idoso, né, especificamente. Não tem lá no estatuto da banda essa situação. Então, ela não pode se cadastrar no conselho, no Conselho de Assistência Social do município e nem no Conselho da Criança, porque ela não tem essa finalidade. Então, começa já desde a elaboração do estatuto, né? Tem que ter a finalidade de fomentar ou de efetuar ações voltadas aí para a assistência do idoso e da criança e do adolescente. Exato. Então, às vezes a gente vê instituições da área esportiva que elas esquecem de colocar essas ações voltadas, às vezes, para a criança ou para o idoso. E aí ela fica limitada só à lei do esporte. Não é o tema de hoje, mas ficaria limitada só a isso.
se ela toma o cuidado de, dentro do estatuto, colocar ações voltadas, e é natural que isso aconteça, né? No final das contas, quase natural, muito natural que isso aconteça. Então, tem que ter essa previsão para que ela possa se cadastrar, né, lá no Conselho e aí possa pleitear. E como é que eu faço? Então, só concluindo, eu apresento um projeto, qual ação que eu vou desenvolver? Eu vou fazer uma ação, por exemplo, para a criança, de educação, né, de complemento de educação. Vamos falar do Instituto João 23, pertinho do CRC lá. O que ele faz? Ele trabalha com complemento educacional das crianças ali das redondezas, trabalha com esporte, trabalha com arte, música, pintura, arte nas várias modalidades, dança e tal. Então, ele apresenta um projeto, por exemplo, de complemento educacional. Esse projeto, o Conselho vai analisar, vai ver se ele é viável, né? E vai, então, aprovar. Aprovado o projeto, o recurso é liberado. E aí, uma coisa também ainda muito importante, e esse recurso é bem gasto? Muito melhor do que se fosse pela própria Prefeitura ou pelo próprio governo federal. E, Roberto, tem mais uma questão, né, do gasto, em relação ao gasto, só para ser tempestiva. Quando você falou, ela apresenta um projeto, ela precisa de uma estruturação por trás disso, que é uma boa assessoria contábil, né, para poder elaborar um orçamento, identificar os gastos, né, fazer um trabalho estruturado para poder apresentar o projeto. Esse é um ponto. E, além disso, eu queria te perguntar, tem a outra estrutura que muitas delas não conseguem se credenciar, porque a gente, com certeza, tem muitas instituições em todos os estados, mas porque elas não são regulares contabilmente. Sim. Então, para você ter acesso ao recurso, então, às vezes, a pessoa fala, eu não consigo dinheiro, mas você tem que se formalizar primeiro, tem que se regularizar, né? Fazer toda a prestação de contas como entidades sem fins lucrativos que tem que fazer, e aí sim você dá entrada no projeto e montar um projeto bem estruturado, para poder você conseguir ter o recurso por parte da prefeitura ali do imposto de renda que foi destinado. Isso é verdadeiro. Com certeza. Essas instituições, essas associações e fundações, quando elas recebem esse recurso, a responsabilidade é muito grande, porque ela tem que prestar contas. Então, se ela fez uma previsão de gasto de R$50 mil de mão de obra, ela só pode gastar 50 mil, ela não pode gastar mais do que isso. E aí a importância do trabalho de contabilidade por trás dessas associações, não só nessa elaboração do estatuto, é claro, uma boa assessoria jurídica também, mas nós, contadores, temos normalmente essa preocupação do que vai acontecer ali, não só no aspecto legal. Também, né? Exato. Então, esse conhecimento dessa área é muito importante, aí vai desde a elaboração do estatuto, passa pela apresentação do projeto e, no final, pela prestação de contas, né? Então, eu já me deparei com situações de projetos, né? A ArcelorMittal faz um trabalho todo ano de destinação de recurso para as associações do entorno ali. E são convidados os contadores e outros profissionais para analisar esses projetos. Um projeto apresentando um gasto com mão de obra sem nenhuma previsão de contribuição previdenciária. Não tem como, né? Tem que pagar INSS, está incompleto. Está incompleto. O que vai acontecer? Corre o risco da Arcelor aprovar esse projeto, mesmo com essa deficiência, e a associação ficar com esse ônus. Porque se eu fiz uma previsão de 50 mil... Só posso gastar os 50 mil. Eu devo 20% de INSS patronal, pelo menos, fora o que eu tenho que fazer de retenção. Então, mas esse custo de 20%, de R$10 mil, passa a ser da associação. Não está previsto no projeto, não pode ser pago com o dinheiro do projeto. Então, é muito importante, você lembrou, dessa assessoria contábil antes de apresentar o projeto, que uma vez ele apresentado e aprovado... Por isso que muitos projetos não seguem até o seu final, né, Roberto? Porque também no meio do caminho para... Tem alguma penalidade para a associação ou fundação que não segue o projeto até o final? Essa pergunta não estava no esquema, lembrei dela agora, tá?
Porque, tipo, você faz um projeto, sei lá, vamos botar dança, né? Você vai tirar as meninas da rua para poder ter a questão da dança, para fazer apresentações ali na própria comunidade ou fora, inclusive elas receberem com isso, né? A instituição. Tem alguma coisa que se eu não levar o projeto até o final, eu sou penalizado? Porque eu recebi o recurso, mas não apliquei ele todo ou não foi suficiente para concluir o projeto. E aí eu não concluo esse projeto. Tem alguma penalidade para a instituição? Não é para assustar ninguém, mas tem que devolver todo o recurso. Ah, é? Tem que devolver o dinheiro? Todo. Ah, mas eu gastei X. Tem que devolver todo. Porque é um recurso federal, né? Vem do governo federal. Por isso a importância de eu fazer um bom projeto com todos os cuidados, né? Porque eu estou fazendo um trabalho público, eu estou sendo o Estado nessa hora, eu estou sendo a prefeitura nessa hora. Então, eu preciso tomar cuidado para que eu consiga prever dentro do projeto todos os gastos que eles forem previstos. E, Roberto, esses conselhos são compostos por entidade civil mesmo ou tem o pessoal da prefeitura? É misto, né? Prefeitura e sociedade civil, né? Normalmente, os próprios membros de associações, né, que têm experiência nessa área fazem parte desse conselho. Você sabe me dizer quanto que a gente teve de destinação no imposto de renda do ano passado, que a gente entregou em 22 no Espírito Santo, mais ou menos? Não, eu não tenho o número exato. Nós tínhamos esse número, inclusive, fornecido pela Receita Federal, numa parceria do CRC com Receita Federal, mas eu vou te dar um percentual, tá? Em relação aos 100% que seriam possíveis, nós não tínhamos nem 5%. Nem 5%. Contadores, vamos ajudar aí, hein? Então, tem muito que nós podemos, muita coisa nós podemos fazer para melhorar isso. Um detalhe ainda só para ser tempestivo também. Vamos imaginar que você apresente um projeto e, ao longo desse projeto, você percebe que precisa mudar alguma coisa. É possível? É. Mas você precisa pedir autorização antes de mudar. Então, vamos imaginar que eu tenha previsto 50 mil de gasto com o pessoal. Mas, ao longo do projeto, eu percebi que eu vou precisar de 60 mil. Então, só que eu vou ter que tirar esses 10 mil de uma outra verba que eu tenha previsto. O final, o projeto é 100 mil no total. E eu posso remanejar recurso, assim como a gente faz com o orçamento, né? Mas o que você tem que fazer antes? Você tem que pedir autorização à plenária para aí poder fazer uma mudança no seu orçamento. A mesma coisa. E é sujeito à fiscalização, né? Porque provavelmente, como é órgão público, é uma verba que, querendo ou não, está dentro da prefeitura, vai para o portal de transparência, faz parte das políticas de governança, TCE, etc. Sim. Então, também a comunidade, ela pode também fiscalizar, né? A própria pessoa que doa, ela pode verificar se o dinheiro a prefeitura aplicou, se não aplicou, como que aplicou. Tudo isso ela tem possibilidade de analisar. Com certeza. Esse recurso é muito fiscalizado. E por isso que eu falei, ele é bem empregado, muito melhor do que se fosse pelo próprio poder público. E a gente vê o trabalho que as associações fazem por todo o Estado, por todo o Brasil, as APAES, as Pestalozes, a AMAIS, que cuida de crianças também. Então, você tem aí inúmeros exemplos, o Asilo de Idosos de Vitória, de Cariacica, Vedalma, de Marechal Floriano, Sou Feliz, e aí a gente pode citar inúmeras associações que fazem um trabalho muito bonito. Roberto, durante o ano, porque a gente fala muito só no imposto de renda, né? Então, ou seja, a gente começa a entregar a declaração do imposto de renda de 1º de março até o final de abril, então é o momento que a gente faz muita campanha, faz muitas ações. Lá no Conselho Federal, na plenária de dezembro, o presidente Aécio até falou sobre isso, né, dessa questão aí do FIA, da campanha, que o Conselho Federal vai encampar. Mas durante o ano, é possível fazer alguma coisa? Sim, com certeza. Você tem, então, 2 momentos de destinação. Um deles é ao longo do ano, de 2 de janeiro até 30 de dezembro, até o último dia bancário, né? E você tem o momento da declaração. Então, como é que funciona isso? Eu quero fazer uma destinação para o Fundo do Idoso ao longo do ano. Eu sei que o meu limite são 6%,
mas meu imposto de renda anual, vamos só fazer uma conta bem simples, o imposto devido é em torno de R$10.000. Lembre que eu estou falando de imposto devido, eu não estou falando de restituição ou imposto a pagar, eu estou falando de imposto devido. Por isso a importância de consultar o seu contador, consultar o profissional de contabilidade, porque muita gente faz confusão de imposto a pagar com imposto devido. Ah, se eu tenho restituição, eu não posso destinar. Pode destinar. Se você tem restituição, normalmente você teve algum imposto devido. E se você tem imposto devido, então você pode destinar. Mas vamos imaginar, então, que eu tenha, em média, 10 mil de imposto devido. Do mesmo jeito. Sim, é imposto do mesmo jeito. Não custa nada, não vai ter absolutamente nada. E aí eu vou fazer um exemplo depois da restituição, né? Mais R$10.000 é o meu imposto devido em média. Então, eu posso destinar até R$600 ao longo do ano. Esse é o meu limite. Bom, mas eu não sei se vai dar 10 mil, se vai dar 12, se vai dar 9. Então, qual é a sugestão sempre? Então, destine, sei lá, 5%. Deixe esse 1% de margem que você vai poder fazer durante a declaração. Então, R$500. E como é que eu faço para destinar esses R$500? Eu vou até a prefeitura do município que eu escolhi, vejo qual é a conta do fundo do idoso, tem uma conta específica desse fundo. Que é um recurso destinado. Deposito o dinheiro que a gente fala, né? Nessa conta. Faço uma transferência, faço um PIX, faço um depósito mesmo, né? Vou lá no banco e deposito, e faço isso ao longo do ano. Quando é que eu vou deduzir essa destinação? Lá na hora da declaração de imposto de renda. Tá? Então, posso fazer ao longo do ano. Eu vou fazer, de alguma maneira, uma propaganda, mas é interessante as ações que as empresas fazem. A Unimed, através do Instituto Unimed, faz uma campanha junto aos médicos, que são grandes contribuintes, para que eles já destinem ao longo do ano. A Vale faz esse trabalho também, a ArcelorMittal também faz esse trabalho, no sentido de incentivar as pessoas a fazerem a destinação. Porque a pessoa fica preocupada, Roberto, se ela destinar durante o ano, se der imposto a restituir, se ela não vai receber. Não, ela vai receber do mesmo jeito aquilo que ela aportou, por isso que eu vou dar o exemplo. Mas, então, ao longo do ano, você vai fazer a destinação numa conta específica, quer seja do fundo do idoso ou do fundo da criança. Tá? Na hora da declaração, você tem lá no campo direitinho das deduções, vamos imaginar então que se concretizou os 10 mil que eu tinha previsto lá de imposto devido. E eu não tive nada na fonte, só para facilitar o cálculo, eu vou ter que pagar os 10 mil. Como eu já destinei 500, eu vou pagar 9.500. Quanto custou? Nada. Nada. Então não custa nada. Bom, mas se é 10 mil, eu podia ter destinado 600, então eu ainda tenho R$100. Vou lá no campinho, lá no quadro de doações, né? Vou lá, destino mais R$100. E já podia sugerir para a Receita Federal, botar destinação em vez de doação. Pois é, mas faço a destinação ali de mais R$100, completei os 600, vou pagar 9.400. Não me custou nada. Bom, e vamos imaginar agora uma situação que você falou. Eu tenho 10 mil de imposto devido, mas tive 15 mil retido na fonte. Então, eu vou receber de volta 5 mil, certo? Posso fazer a destinação mesmo assim? Posso, durante o ano ou na declaração. E aí, de novo no exemplo, se eu tive 10 mil devido e tenho 15 mil retido, eu tenho 5 mil de restituição. Mas eu fui lá e fiz R$600 de destinação, quer seja na declaração ou ao longo do ano. Quanto eu vou receber de restituição? 5.600. Não muda nada também. Quanto custou? Nada, do mesmo jeito. Eu já tive um cliente, para você ter uma ideia, que a Selic estava muito alta e era melhor do que rendimento de aplicação. Ele fazia destinação,
para receber uma restituição corrigida pela Selic. Olha a cabeça financeira. Bem financeira, bem bom em finanças ele. Mas ele ajudava, ele contribuía. Então, é claro que a gente vai incentivar ele a fazer isso. E nós, contadores, temos um papel muito importante nessa hora. Na hora que a gente faz a declaração de imposto de renda, nós podemos e devemos sugerir: olha, você pode destinar até tanto para o fundo do idoso, até tanto para o fundo da criança. Você quer fazer isso? É interessante o trabalho que é feito. Pá. Ah, mas está dando só R$50. Que seja. Que sejam 10, 20, se for 30. 70 milhões de contribuintes, R$50. Já pensou cada um contribuindo com um pouquinho? Então, não importa se é muito, se é pouco. Você pode ajudar. E não custa nada. Então, ficou claro esse exemplo das duas situações? Ou seja, ambas a gente não tem custo nenhum a mais. Agora, Roberto, é claro que para poder a gente efetuar a doação correta, de um valor correto, a gente precisa ter uma boa declaração de imposto de renda, né? Se você tem uma declaração com todas as doações, as deduções permitidas sendo efetuadas corretamente, para você gerar um imposto a pagar correto. Aí eu vou fazer uma perguntinha. Caso a declaração esteja errada e o valor do tributo a pagar esteja errado, e houve a destinação dos 6%, o que acontece com o contribuinte? Bom, se o imposto que você tinha devido for maior, basta que você pague a diferença, não muda nada. E se for menor? Se for menor, vamos dar um exemplo de novo aí dos 10 mil. Ah, não era 10 mil, eu esqueci uma dedução qualquer, e o imposto foi então de 9 mil, né? Mas eu já destinei 600, enquanto eu só poderia destinar 540. 540. Os 60 vira doação. Por quê? Porque só vai deduzir lá 540. Então, quer dizer, estava prestando atenção aí, né, contribuintes? Caiu na malha fina, gerou um imposto a menor do que era anterior. Porque você pode cair na malha fina, também tem imposto a menor, né? O pessoal pensa que na malha fina é só para ser a maior. Pode ser a menor também, ou pode ser nada. Pode ser uma divergência de formação. Então, caiu na malha fina, gerou um imposto a menor. Doou mais percentualmente do que aquilo que era possível. Essa diferença é considerada como uma doação indedutível, que no caso aí a gente teria que pagar ITCMD, inclusive, né? Não, nesse caso não. Não paga, não? Porque, doação de dinheiro? Não, a legislação do ITCMD, ela isenta as associações e fundações. Sem fins lucrativos. Sim, exatamente. Então, já não tem ITCMD. Nenhum problema em destinar. Muita gente fica preocupada: eu posso doar um carro? Pode, um carro, um apartamento, um terreno, e não tem ITCMD nesse caso. Tá? Por isso que muitos vamos dizer, milionários ou pessoas com recursos fazem destinações, fazem doações, e aí são doações, de fato, que você não vai deduzir isso do imposto de renda, mas não tem ITCMD. Porque senão seria injusto também, quase você... porque não vou fazer. Aí teria um custo para quem está doando. Não, né? mas não tem. Isso é bom. Então, é bom. Então, vocês aí que querem fazer uma doação além do percentual dos 6%, né, já sabe que não vai ter custo sobre isso também. Tirando, claro, se for algum bem, como ele falou, um veículo, um terreno, o custo da transmissão disso, né, porque daí não tem jeito, mas quem paga é quem está recebendo. Quem está recebendo. E, Roberto, indo assim para o finalmente das perguntas, aqui no nosso estado, a gente tem, as prefeituras de interior, provavelmente elas têm mais dificuldade, né, de levantar essas informações, de estruturar, né, essas conselhos e essas secretarias, porque normalmente a gente vê isso muito como assistencialismo, em vez de projetos que possam realmente contribuir para a mudança da vida das pessoas. Eu tenho falado muito isso lá no conselho. Assistencialismo é bom, mas ele não resolve. O que resolve é você mudar algo que influencia na cultura daquela região. Então, você tirar uma criança da rua é muito melhor do que você doar a cesta básica. Né? Então, por quê? Porque você tira e você faz com que ela gere ali atividades, com que tire ela da rua, que ela não esteja mais sujeita à droga, né? Ou ao uso indevido de alguma substância, ou até com más companhias. Então, as empresas, as instituições sem fins lucrativos, elas estão preocupadas com isso, de gerar projetos. Você que está no meio, você é contador, né? Além de todo o voluntariado, você é contador, tem uma empresa voltada para as entidades do terceiro setor. Elas estão preocupadas com projetos que realmente mudem a vida da pessoa, porque
a gente faz campanhas nas nossas empresas, né? Nas nossas empresas mesmo, na minha, na sua, vamos arrecadar agasalho, vamos arrecadar não sei o quê, vamos arrecadar... Eu já fiz várias, ano passado também fiz cesta básica, no ano da pandemia, a gente arrecadou mais de 150 cesta básica lá no escritório e doamos assim, para a instituição. Mas isso não resolve. Mas eu não tenho como ir lá e montar uma instituição sem fins lucrativos, então eu faço um pouquinho. Mas essas instituições, elas estão focadas em projetos mais de assistencialismo, pela experiência que você tem do seu escritório, de tudo que você acompanha durante a presidência, ou para resolver o problema. Porque eu acho que isso é um ponto importante para a gente divulgar também, sabe? Ó, a associação tal criou um projeto X, isso aqui tira essa criança da rua, isso aqui traz uma vida melhor para o idoso, isso aqui traz uma condição melhor de vivência. Porque doar passa, né? Consome e acabou. E a mudança de comportamento, a mudança de cultura, ela não sai. Como é que está isso hoje, assim? Você tem conhecimento? Olha, o trabalho que as associações fazem, e aí eu vou falar principalmente com relação à criança e ao adolescente, é muito importante no sentido exatamente de que a gente não tenha cada vez mais violência cometida por menores de idade, que a gente vê na televisão todo dia e tal. Filho matando o pai matando Exato. Não, esse trabalho de complemento educacional, de ensino de uma arte, de música, de dança, eu costumo dizer que isso tira, de fato, a criança do mau caminho, né? Uma pessoa que... A Polícia Militar faz um trabalho legal com a Banda Júnior, eu falei do Instituto João 23, tem assistência social? Tem, porque tem complemento de alimentação também, tem nutricionista, e aí eu citei João 23, mas várias outras tem, a mais, né, que cuida do autista, ou seja, é muito mais do que assistência social. É educação, é cultura, é arte, é esporte, é lazer, é família. Então, há um trabalho com a família, porque o que adianta, às vezes, você fazer um trabalho, como você falou, eu dou uma cesta básica e a criança volta para o mesmo ambiente, não mudou nada. Aquele ambiente ruim, ele continua ali ao redor dela e ela continua sendo suscetível àquilo. Se você ocupa, minha mãe sempre falava, né? Quanto mais ocupação na cabeça, menos besteira você pensa, né? Assim, nossos pais falam isso, né? Vamos encher você de coisa que daí você foca naquilo e não pensa besteira, não é? Exato. Nossa, mas assim, é emocionante mesmo quando você vai e vê. É claro, tem entidades voltadas para essa assistência, sim, porque quem tem fome tem pressa, né? Então, é preciso também, mas eu vejo muito mais abrangente e com muito mais esse objetivo de resolver o problema futuro do que somente resolver o problema da fome nesse momento. Por que eu perguntei isso, Roberto? Porque é uma opinião assim minha, pessoal. Eu acho que a gente resolver, dali para frente a gente pode ter outro resultado. Então, por exemplo, você pode, dentro de uma comunidade, uma associação, você fomentar oportunidades de emprego. Sim. Então, a gente tem uma grande oportunidade aí que, por exemplo, microempreendedor individual, as donas de casa, as mães com os seus filhos, ou os pais desempregados, ou até aposentados, que a aposentadoria não dá, então ele pode ter um complemento de renda e a associação criar projetos para isso acontecer ali dentro. Então, você, sei lá, carrinhos, estou chutando aqui, tá? Então, poderia, por exemplo, criar carrinhos para poder você vender produtos. O cara da pipoca, então ela podia ter ali uma oficina e dessa oficina fazer esses carrinhos com subsídio para poder oferecer isso para as famílias. Então, isso você cria uma oportunidade de negócio, de trabalho. Então, você resolve dois problemas. Você, além de resolver o problema de tirar a pessoa da rua ou de tirar, de fato, de miséria, ainda oportuniza dela gerar renda para ela. Né? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que a gente pode incentivar os clientes a doarem, né? A gente pode incentivar o cliente a olhar o resultado que está sendo obtido com aquela doação. E a gente, como entidade, pode divulgar isso. Então, daqui a pouco a gente começa a ser procurado lá no Conselho, você sabe, TV, rádio, para a gente tirar dúvida. Mas a gente, com a cartilha lá que você elaborou, que você está mandando junto com a FINS, a gente pode também divulgar projetos, divulgar resultados, né?
Tipo quando tem aqueles projetos igual tem as TVs lá, Criança Esperança, Tom, não sei o quê, que depois eles divulgam, o projeto em tal local, foi feito. A gente podia criar essas divulgações também, o sistema todo, para as pessoas enxergarem o que é feito com dinheiro. Né? Porque todo mundo sempre vê a primeira palavra, doação, e não destinação. E segundo, qual é o uso do dinheiro. Então, ninguém divulga o projeto, só divulga muito para incentivar. Então, a gente também pode criar, Elton, aí, sabe, estratégias de divulgação do que esse recurso está fazendo pelas comunidades. Né? Eu acho que isso... Eu lembro que a Ana Rita falava assim, a Ana Rita é uma conselheira nossa, já foi delegada, né, da Associação de Linhares, que é um município aqui do interior do Espírito Santo, e ela fez questão de botar lá no grupo, na sua gestão, Linhares foi o município que mais arrecadou com o FIA e o Fundo do Idoso. Mas é legal, e você sabe que ela é uma incentivadora, uma defensora também do projeto, né? Trabalhou muito com você na época e trabalha até hoje. Ela já está aí fazendo as campanhas, já me perturbando para fazer. Uma sugestão já para um próximo podcast, então, com Ana Rita. Por quê? Ana Rita é uma apaixonada pelo assunto. Linhares faz um trabalho de tirar o chapéu, tá? Não vou desmerecer nenhum outro município, mas Linhares, de fato, faz um trabalho de tirar o chapéu. E isso, você falou do aumento de arrecadação, a cada ano Linhares se supera, primeiro, né? Exatamente por esse trabalho de divulgação que é feito lá. Muitas associações, o Anderson Varejão, né, que basquete e tudo mais, ele ficou, vamos dizer, encantado com o trabalho feito lá e apoia projetos lá em Linhares. E ele nem é de Linhares, né? Então, é importante porque é um círculo virtuoso. Do Richarlison, que é de Nova Venécia, que tem lá também as escolinhas de futebol, que a gente fez a ação lá, né? Dudu está aqui. A gente, não é? Bem, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente pode ajudar, contribuir e até trazer mais pessoas. Né? Tem muita gente de esporte aqui do nosso estado. E eu vou, assim, claro que a gente está falando de fundo da criança e fundo do idoso. As pessoas jurídicas, lembrar que elas também podem destinar, só que aí até 1% do imposto devido, tá? Muito simples também, e aí os contadores, nós contadores, temos a obrigação de orientar nosso cliente nesse sentido, de fazer a destinação, é muito seguro, o processo é exatamente o mesmo, tá? Só que aí, no caso da pessoa jurídica, eu vou destinar depositando na conta do fundo. O lucro real também, né? A maioria das empresas são lucro real, ainda tem o benefício da dedutibilidade. Lembrar que apenas tributadas na forma do lucro real, as empresas, e as pessoas físicas apenas aquelas que declaram no modelo completo. A gente tem feito um trabalho lá no Conselho Federal de tentar, através da comissão da área política lá, permitir que as pessoas também, que as empresas de lucro presumido e as pessoas que escolhem um modelo simplificado também possam fazer a destinação. Afinal de contas, imposto devido é imposto devido. Ora, por que só lucro real? Por que só modelo completo? Mas hoje a regra é essa, só modelo completo e só lucro real. Procure seu contador, procure um profissional de contabilidade, ligue para o CRC, se informe como funciona, né? O CRC sempre esteve à disposição para isso e é um trabalho que realmente vale a pena. Lembrar ainda do CRC com relação a prefeituras, dentro do convênio que o CRC assina, que você... Já estamos com 30. Pois é. 31, né? 30 ou 31. Uma das coisas que o CRC se propõe a fazer é exatamente auxiliar nesse trabalho junto, de fazer o cadastro junto ao Fundo do Idoso, o Fundo da Criança. Eu tenho feito um trabalho lá em Marechal Floriano, nesse sentido também, porque eles têm um asilo lá, o que sou feliz, mas não tem a lei do idoso, mas não tem o fundo do idoso. Então, não adianta, ela não vai receber recurso. Não vai receber o recurso, provavelmente também não tem o conselho. Ainda com relação a empresas, é importante a gente lembrar o seguinte, mas eu sou lucro presumido, então eu não posso fazer a destinação. Você pode fazer a doação, todos nós podemos fazer a doação, quer seja do simples, quer seja do presumido ou do real. E, às vezes, a gente foca muito nessa coisa do incentivo fiscal. Ora,
Nós temos aí o ESG hoje, ESG, né? ESG. E eu vou comentar uma coisa com você, não fazendo propaganda, mas para ver como é importante isso, a Vale, nos contratos que ela está firmando com seus fornecedores, ela já está determinando que um percentual do contrato seja destinado para associações ou para projetos sociais. Então, isso vai acontecer com todas as empresas. Porque o pessoal acha que é uma modinha, né? Na realidade é que, assim, os maiores contratantes, para eles terem nas suas... E aí você falou um exemplo muito bom da Vale, eu vou citar um outro aqui, que não é do Estado, para eles contratarem ou venderem produtos às grandes empresas que querem ser referência no ESG, sustentabilidade, governança e social, elas vão começar a fazer isso. Para você ter uma ideia, a gente lá no Conselho, com essa questão do Pacto Global, eu estou pesquisando uma forma da gente mudar, tirar o copinho de água, né? Porque... E continue tendo o mesmo conforto e tal, porque para receber pessoas não dá para você ficar toda hora trazendo um jarro com água, diferente do que a gente está aqui. Então, tirar o copo de plástico. Aí eu fui trabalhar em São Paulo e lá a Rede Accor, ela tem uma garrafa reciclável diferente, não é plástico, que é a única do país, a 9, né? E aí me deu curiosidade, eu voltei de lá e pedi para as meninas olharem isso para a gente comprar lá no Conselho, porque ou a gente vai mudar para vidro, né? Porque vidro, tipo assim, aqui no estado tem um monte de empresa de água, a gente vai mudar para vidro. E aí o diretor comercial dessa empresa me mandou, quinta-feira, o portfólio todo deles, mas ele falou assim, Carla, a gente só vende para quem tem projeto de sustentabilidade. Aí eu falei, como assim, gente? Eu falei, a gente não vende, várias companhias aéreas já quiseram, não vende. Então, a gente tem lá, por exemplo, Shopping Iguatemi. Aí ele até falou, a gente patrocina o Palmeiras, infelizmente, né? Patrocinava o Corinthians, mas desistiram. A gente patrocina instituições que tenham projetos de sustentabilidade e governança. Então, olha que interessante, o cara produz um produto para vender, mas ele só quer clientes que tenham, dentro da sua base, projetos de sustentabilidade. Ele falou, o Conselho Regional de Contabilidade tem? Eu falei, tem. Então, aí a gente pode conversar. Então, assim, ele não quis nem mandar valor, ele falou, não vou mandar preço. Por causa da questão de licitação, primeiro eu quero saber se vocês têm isso aqui. Aí me mandou todo o histórico, eu não terminei de ler ainda, é muito material, todo o material da empresa para entender a política da empresa, para ver se eu quero comprar da empresa de verdade. Então, olha que coisa, quer dizer, é o cara que vende o produto, né? Isso vai acontecer, e o CRC, por estar dentro do Pacto Global, foi o primeiro CRC do Brasil, né? Eu acredito que em breve os contratos também já estejam. Sim, daqui a pouco o próximo gestor. É natural. E aí, olha que porque interessante. A gente tem um plano, a gente tem que apresentar um plano para ser executado em 2 anos. Então, até o final desse semestre, a gente tem que apresentar um plano de ações. Então, lá a Amanda, a gente mudou a comissão, e aí a Amanda está lá coordenando, então a gente está elaborando o plano. E essa parte, por exemplo, de campanhas para Instituto para o FIA e para o Fundo do Idoso, fazem parte também desse DI. Então, a gente tem até que, inclusive, pensar nisso, como que isso faz parte do mesmo projeto, entendeu? Sim. Roberto, muito bom a gente falar de tudo um pouco, né? Eu queria só para ainda terminar nessa linha. Então, eu posso destinar, eu posso doar, mas não vou deduzir do imposto de renda. Pense na sua marca associada a um projeto social. Isso é muito mais interessante do que, às vezes, uma dedução de 1.000, 2.000, de 1% do seu imposto de renda. Então, as associações, às vezes, me procuram, como é que eu faço para orientar com relação à destinação? O mercado é muito pequeno, o lucro real é muito pouco ainda. Mas, se você leva para o empresário e faz brilhar o olho dele, né, dizendo, poxa, minha marca vai ser associada a esse trabalho. Projeto idôneo, né? Nossa, é isso que eu quero. E isso, de fato, vende. Tá? E cada vez, não é mais, nem uma questão mais de obrigação, né? É uma questão de estar dentro da cultura. Está dentro da cultura da sociedade, né? Tá. Roberto, obrigada. Eu queria que você desse aqui um recado para as pessoas, né? Que elas, em relação ao FIA, né? Está chegando o imposto de renda. Dá um recadinho aí para os nossos contadores, contribuintes. Sim. Bom, primeiro para os contadores, ajudem nessa causa. Não custa nada também para nós, contadores. Não dá trabalho nenhum. É só gerar mais um DARF. Só isso.
E para os contribuintes em geral, nós temos, eu não fiz no ano passado, eu ainda posso fazer agora? Pode. E você pode destinar 3% do seu imposto devido para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. Ou seja, você vai ter os 6% que você já teria direito se tivesse feito no ano passado. Então, não custa nada, mesmo que você tenha imposto a restituir, não deixe de fazer isso, mesmo que seja R$50, vale a pena. Os trabalhos feitos pelas associações do Espírito Santo são muito bonitos, são muito importantes, e a gente precisa melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos idosos. Então, contribua, 3% para o idoso, 3% para a criança, mesmo que você tenha restituição, lembra que você vai receber ela corrigida pela Selic, que é uma ótima aplicação hoje, né? Então, obrigado pela sua oportunidade de falar um pouco sobre isso. Estou também à disposição, através do Conselho de Contabilidade, para que a gente possa orientar cada vez mais pessoas a ajudarem, contribuírem nessa causa. Não custa nada. Realmente. Gente, então vocês ouviram aqui todas as explicações, né, sobre o fundo da criança e do adolescente, também o fundo do idoso. Então, não deixe de destinar aí, né, essa parte aí do seu imposto de renda, que é pequenininha, para fazer o bem social, que pode atingir muita gente. A gente volta com mais Pode Contar para vocês, mais podcast CRCS. Até já.